Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai aprender a fazer expressões numéricas. Então, preste atenção, pega o seu caderno e anota todas as dicas que eu vou te passar hoje. Para a gente começar a entender o que são essas expressões numéricas, eu vou começar com um problema. Então, preste atenção. Ricardo e seu irmão, Ronaldo, colecionam latinhas de refrigerante. Ricardo possui 25 latinhas e Ronaldo tem 18. Seu pai chegou de viagem e trouxe 14 latinhas novas para que Ricardo dividisse igualmente com seu irmão. Com quantas latinhas cada um ficou? Bom, se a gente não conhecesse expressões numéricas, com certeza a gente calcularia a metade de 14 e depois faria a soma com a quantidade que cada um tem. Assim a gente chegaria à resposta desse problema. O mesmo nós vamos fazer com as expressões numéricas, só que a gente não vai precisar fazer duas contas isoladas, a gente vai fazer essa conta junta. Então vamos primeiro à coleção de Ricardo. Bom, nós sabemos que o Ricardo ele tinha inicialmente 25 latinhas e depois ele ganhou uma quantidade que nós não sabemos qual é. Nós sabemos que o pai trouxe 14 latinhas e que eles teriam que dividir. Como eles são dois, a gente vai ter que dividir por 2. Então, a coleção de Ricardo ficaria assim: 25, que é a quantidade inicial, a quantidade que ele já tinha, mais o valor que daria se ele dividisse o que o pai trouxe com o irmão. Então, 14 dividido por 2. E aqui nós temos a coleção de Ronaldo, que ficaria 18, que é quanto ele tem inicialmente, mais a quantidade que ele teve que dividir com o irmão, 14 dividido por 2. Eu sei que muita gente já deve estar fazendo essa conta de cabeça, mas calma, que lá no meio do vídeo eu vou explicar como que a gente faz. Então, primeiro vamos entender o que é uma expressão numérica. Quando nós usamos números para representar uma situação, nós montamos o que podemos chamar de expressão numérica. Uma expressão numérica é quando eu tenho mais de um cálculo para ser feito para resolver ou até mesmo para indicar uma determinada situação, eu monto isso que a gente chama de expressão numérica. Então, a expressão numérica que eu montei foi 25 mais 14 dividido por 2. E a segunda foi 18 mais 14 dividido por 2. Nas expressões numéricas, os sinais que nós utilizamos são chamados sinais de associação. Bom, a gente já percebeu que ali eu usei um negócio que a gente não costuma usar na conta, que são os parênteses. Os parênteses a gente vê nas matérias de português, mas em matemática a gente quase não vê. Aqui a gente vai começar a utilizar esses sinais como auxílio na matemática, então eles vão nos ajudar a resolver essa conta. E eles são chamados de sinais de associação. Então, nós vamos utilizar os parênteses, como nós utilizamos na situação das coleções, os colchetes e também as chaves. Existem algumas regras que são muito importantes para a gente resolver uma expressão numérica, e é aqui que a gente tem que ter muita atenção. São essas regras que vão definir se a gente vai chegar num resultado correto ou não. Se eu inverter uma determinada regra, pode ser que eu erre sim, dependendo da expressão numérica. Então, prestem atenção e, se possível, copiem essas regrinhas no caderno. A primeira delas é a respeito dos sinais de associação. Quando os sinais aparecem numa expressão numérica, eu preciso eliminá-los seguindo uma ordem. Então, primeiro, eu vou eliminar as contas que estão nos parênteses. Então, no caso daquela expressão, eu teria que resolver primeiro o que estava nos parênteses, que era 14 dividido por 2. Depois, eu vou eliminar o cálculo que está dentro dos colchetes. Eu posso ter expressões gigantes, e nelas eu posso ter parênteses, colchetes e as chaves, todas elas juntas. Então, eu preciso seguir essa ordem para que eu não me perca na expressão e não erre uma conta. Então, primeiro eu resolvo as contas dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes. Depois disso tudo, eu resolvo o que está nas chaves.
Então, eu vou geralmente do menor, que é o que está nos parênteses, para o colchete e depois as chaves. Outra regra é com relação às operações. Dentro de uma expressão numérica, eu posso ter multiplicação, divisão, subtração, adição, tudo isso junto. Então, eu preciso seguir uma ordem para resolver essas questões. Então, primeiro, eu vou verificar se a minha expressão tem parênteses, colchetes ou chaves. Se tiver, eu começo seguindo aquela primeira regrinha. Se não tiver, eu resolvo primeiro as multiplicações e as divisões. Depois que eu resolvi essas duas, eu posso resolver de uma vez só e eu vou mostrar isso para vocês, a gente resolve adições e subtrações. Vamos ao exemplo para vocês entenderem. Na coleção de Ricardo, a gente já chegou na expressão para fazer esse cálculo, né? Então, a expressão que a gente atingiu foi 25 mais 14 dividido por 2. A primeira coisa que eu devo observar foi a primeira regrinha que eu falei. Eu preciso saber se tem sinais de associação. Olhando para essa expressão, eu vejo que eu tenho parênteses, não tenho mais nenhum. Então, eu resolvo primeiro aquilo que está dentro do parênteses. Então, primeiro eu vou fazer 14 dividido por 2. Bom, sempre que eu resolvo uma expressão numérica, para ficar mais claro, para a gente não se perder, por organização, eu tenho que fazer dessa forma. Coloco 25 mais 14 dividido por 2 igual. Vou para a linha de baixo. Ali, vocês estão vendo que eu sinalizei de amarelo aquilo que eu resolvi. Isso é legal também da gente fazer para a gente não se perder. Então, depois eu fiz 14 dividido por 2 e coloquei embaixo 7. Ah, tia, mas ali no seu slide está aparecendo 25 mais 7. Sim, porque o 25 estava lá fora dos parênteses. Então, quando eu fui resolver o que estava dentro dos parênteses, eu repeti o que estava fora. Então, aqui eu vou repetir o que vem antes, que nesse caso é 25 mais, e coloco o resultado que eu encontrei, que é 7. Agora eu resolvo essa conta. Se eu tivesse multiplicação, eu começaria pela multiplicação, mas nesse caso eu só tenho adição, então eu vou só resolvê-la. 25 mais 7 vai dar 32. Agora vamos para a coleção de Ronaldo. Preciso fazer o mesmo processo. Enquanto a gente não grava as regras, é legal a gente ter as regras anotadas para ir seguindo e não se perder. Então, primeiro, 18 mais 14 dividido por 2. Resolvo o que está nos parênteses. Novamente, botei o sinal ali para indicar o que eu estou resolvendo. Repito, 18 mais e coloco o resultado que eu encontrei, 14 dividido por 2, que deu 7. Agora eu resolvo o resto. 18 mais 7 vai dar 25. Próximo exemplo. Não vai ser muito comum a gente encontrar um problema para que a gente crie a expressão numérica desse problema. É mais comum a gente encontrar as expressões numéricas já prontas para a gente resolver. Isso na nossa série, tá, gente? No 5º ano. Mais para frente, pode ser que seja cobrado, sim, criar expressões. Mas, por enquanto, vamos resolvendo assim. Aqui eu trouxe uma expressão que não tem nenhum sinal de associação. Não tem parênteses, nem colchetes e nem chaves. Aqui eu só tenho as 4 operações. Então, eu preciso me lembrar da regra das 4 operações. Quem eu preciso resolver primeiro? Eu resolvo quem vem no início? Não. Eu preciso seguir aquela ordem. Então, primeiro eu resolvo divisão e multiplicação, para depois resolver a adição. Então, vamos lá. Primeiro eu vou resolver 65 dividido por 5. E também vou resolver, ao mesmo tempo, na mesma linha, 14 vezes 4. Então, primeiro eu vou ao resultado de 65 dividido por 5. Sempre que for preciso, eu devo montar a conta para eu conseguir fazer isso certinho, sem errar. 65 dividido por 5 vai dar 13. Repito o sinalzinho de mais
e coloco o resultado da segunda operação que eu fiz, 16 vezes 4, que deu 64. E repito o final, menos 75. Ah, tia, eu já tinha como subtrair 75 dessa operação? Não. Não vamos fazer assim para a gente não se perder. Bom, a segunda regrinha dizia que depois eu resolvo adições e subtrações. Então aqui nós vamos resolver na ordem que elas vêm, porque eu tenho tanto a adição quanto a subtração. Então primeiro eu resolvo 13 mais 64, que vai dar 77. Depois eu faço 77 menos 75. Nós vamos chegar ao resultado 2. Precisa ter em mente as regrinhas. Primeira coisa, a regra dos sinais de associação. Nessa expressão eu tenho parênteses e tenho colchetes. Lembrando que a ordem de resolução é resolvo os parênteses, resolvo os colchetes, resolvo as chaves. Então primeiro eu resolvo os parênteses. 81 mais 63. Aqui eu tenho que ter uma folhinha de rascunho, então um cantinho do caderno, onde eu possa fazer essa conta. 81 mais 63 vai dar 144. Então aqui eu vou repetir tudo aquilo que eu já resolvi. 21, tudo aquilo que eu não resolvi, desculpa. Boto os colchetes, 21 vezes o resultado que eu encontrei, fecho o colchete, menos 49, que é quem está fora. Agora eu ainda tenho o sinal de associação, que é o segundo sinal a ser resolvido, o colchete. Então agora eu vou resolver. 21 vezes 144. Novamente eu vou lá no meu rascunho, faço essa conta e volto para o caderno, que vai me dar 3.024. 3.024 menos o que sobrou, que foi 49, que estava lá fora dos colchetes, vai dar 2.975. Bom, vocês estão percebendo que à medida em que eu resolvo os cálculos, eu vou eliminando os sinais. Então, quando eu resolvo o que está dentro dos parênteses, eu elimino eles. Eu não preciso colocar ali, por exemplo, os parênteses e o 144. Eu posso tirar ele, que não vai fazer nenhuma diferença. Eu só não posso tirar ele antes de resolver, porque aí pode me dar problema na questão. E para ver se vocês aprenderam, nós temos as nossas atividades. Primeiro, vocês vão fazer o conteúdo da apostila, que é o nosso material didático carioca, nas páginas 118 e 119. Depois, vocês vão para a atividade complementar, que é a folhinha que eu estou enviando. Hoje tem bastante exercício para a gente fazer, mas não é porque tem muito que a gente vai fazer com pressa. A gente precisa fazer com atenção para que não tenha erro, porque essa matéria é difícil mesmo. E quem tiver com dúvida, não estiver entendendo, não estiver conseguindo fazer, pode me mandar mensagem que eu ajudo. Ou então reassistir o vídeo quantas vezes for preciso. E é isso, galera. Um beijo, bons estudos e até a próxima aula.